Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Vamos ler conjuntamente. João, Evangelho de João, quarto dos Evangelhos, capítulo 4, e vamos ler no verso 34. Mais uma vez, as nossas boas-vindas para os nossos irmãos que estão vendo na internet. Nessas últimas semanas nós ouvimos que tem alguns irmãos que nos ouvem bem de longe. Então sejam bem-vindos vocês que estão ouvindo agora pela internet, ou ouvirão o vídeo depois. Seja bem-vindo à nossa jornada, imersão na missão pelos próximos 35 dias. Acharam? Texto bíblico, João 4, verso 34, diz assim a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Disse Jesus. Quem é que disse? Jesus. E o que ele disse? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E o que mais? Isso é missão. Tradução do pastor Manô. Disse o Rei dos Reis: eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai, e conclamo a vocês a fazerem a mesma coisa e concluir a obra que eu comecei. Entenderam? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é sempre viva e gera transformação e santificação. Eu oro para que os nossos corações e mentes sejam agora prisioneiros da tua palavra, cativos da tua palavra, que a gente não disperse, que a gente não perca o foco e, sobretudo, que a nossa confiança em Deus seja inabalável. E essa fé se traduza em boas obras. Que o Evangelho de Jesus seja para nós mais do que uma história moral, mas uma missão pela qual se viver. Nos ajuda no poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero começar a mensagem de hoje, e talvez eu não tenha tido a oportunidade de falar a todos vocês, mas eu queria perguntar uma coisa para você. Como vai você? Hã? Bem, obrigado? Como vai você? Aliás, vai para onde? Para onde você está indo? Ah, pastor, eu vou bem. Vai para onde? Nós falamos aqui hoje que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, inclusive nenhum. E é fácil a gente verificar isso. Veja pessoas que não têm objetivos profissionais. Qualquer coisa serve. Ah, pastor, ora aí para mim. Para quê? Eu quero um emprego, pastor. Qual? Não, qualquer um, pastor. Mas o que você quer? Ah, qualquer coisa. Aí a mulher ora e fala assim: meu Deus, esse é o líder da minha casa. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, inclusive nenhum. E se você não sabe para onde está indo, e também por que está indo, então qualquer lugar serve. Agora pensa aí, a gente trazendo esse princípio para a nossa vida. Para onde está indo a sua vida? Porque se a gente não sabe para onde está indo a nossa vida, qualquer lugar existencial serve. Qualquer um. Você está dentro da filosofia muito popular no Brasil, que se chama deixa a vida me levar, vida leva eu. Zeca Pagodinho, filósofo. A Valesca não é? Filósofo. Pois é. Não por acaso, a Bíblia vai apresentar Jesus como sendo o caminho.
Jesus como sendo o caminho. Aliás, foi ele mesmo que se apresentou assim. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não está dizendo assim: eu sou um caminho. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Mas aí você perguntaria assim: pastor, mas caminho para onde? Ou caminho para quem? Antes de tudo, eu preciso explicar a você o que é caminho. E eu começo explicando o que não é caminho. O que não é caminho? É estrada. Estrada é um lugar que você pode ir para qualquer lugar. Você pega uma estrada e pode ter qualquer destino. Caminho não. Caminho tem uma origem e tem um destino. Você sai de um lugar e vai para um lugar definido. E é por isso que Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou a estrada. Quem entra por esse caminho tem uma origem e tem um destino, que é o meu Pai, é revelar Deus. Eu vou conduzir você a Deus. Mas caminho, para onde e para quem? Deixamos Jesus responder e ele vai dizer assim: ninguém vai ao Pai a não ser... A grande missão de Jesus era conduzir os seres humanos ao Pai. E ele está dizendo aqui que ninguém consegue ir ao Pai a não ser ir por ele, que é o caminho. E talvez você perguntasse assim: mas como é que Jesus mostrou isso nas Escrituras? É o texto que nós lemos aqui. Jesus está dizendo assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu me alimento, o meu motor, aquilo que me alimenta, é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vivo por outras circunstâncias. Não tem outras coisas que me motivam. O que me motiva, o que é alimento para mim, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí talvez você perguntaria: mas pastor, qual é a vontade de Deus? Aí Paulo, o apóstolo, responderia para nós aqui nessa noite. E diria assim: porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, a Bíblia está dizendo que então não há possibilidade dela ser o contrário. O que é o contrário de bom? Ruim ou má. Então não tem essa possibilidade. Por isso que vale a pena a gente viver a vontade de Deus. Segunda coisa, a vontade de Deus é perfeita. Se ela é perfeita, precisa de alguma reparação? Precisa da gente colocar o nosso bedelho aí? Precisa da gente intervir no plano de Deus? Não, ela é perfeita. E o que é impressionante é que a Bíblia diz que a vontade de Deus também é agradável. Pastor, eu estou vivendo uma vida espiritual muito tumultuada e eu estou em prova faz 49 anos. Não, isso não é vontade de Deus, isso é outra coisa. Porque a prova é para você chegar em algum outro lugar. Se você não chega nunca, então talvez você deve questionar se isso é vontade de Deus que está vivendo, ou se você está vivendo o seu plano pessoal e chamando isso de vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é, a vontade de Deus é tudo que a gente precisa conhecer e experimentar na nossa vida. Porque a vontade de Deus, sendo conhecida e experimentada, ela vai ser colocada no centro da nossa vida. E veja que interessante, quando a vontade de Deus está no centro da vida, todas as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Se a vontade de Deus não está no centro da vida, as coisas vão ficar fora do lugar. E a pior coisa do mundo é quando na nossa vida as coisas estão fora do lugar. Quer ver uma coisa? Quando o casamento está fora do seu lugar, é problema ou não é? Quando o dinheiro está fora do lugar, é problema ou não é? Você pode listar uma série de coisas. Porque se a vontade de Deus não for o centro da vida, as outras coisas vão estar fora no lugar também. Por exemplo, se o trabalho para nós, Deus não está no centro, o trabalho vai gerar estresse, vai gerar desespero, vai gerar tristeza.
Se a vontade de Deus não está no centro, o dinheiro, por exemplo, vai aprisionar a gente e não libertar a gente. Se Deus não está no centro da nossa vida, a nossa família vai começar a se diluir, vai começar a desaparecer, vai começar a ter desarmonias. Aí vem Jesus e diz assim: busquem primeiro o quê? O reino de Deus. Ou seja, onde a vontade de Deus se cumpre. Que é reino de Deus? É onde a vontade de Deus se cumpre. E as demais coisas que são legítimas vos serão, em outras palavras, vão ser colocadas no devido lugar. Veja, Jesus vivia por isso, e é disso que ele se alimentava. Do quê? De viver e tornar conhecida a vontade de Deus, porque é o segredo da vida. E tendo essa vontade de Deus no centro da vida, todas as outras coisas, que coisas? Pastor, eu estou precisando de um noivo. Vai ser acrescentado e no devido lugar. Não vai ser curva de rio que vai vir para a sua vida, não. Amém, gente? Que outras coisas, pastor? Pastor, não sei, eu estou precisando de um novo trabalho. Serão acrescentadas no devido lugar. Não é uma coisa que vai aprisionar você também, não. Se Deus está no centro da vida, as coisas vão ganhar o seu devido lugar. Amém, gente? Por que que Jesus ensinou a gente a ser assim? Por que que Jesus vivia para fazer a vontade de Deus? É porque quando a gente vive por alguma coisa, ou seja, algo é a razão da gente existir, nós damos o nome a isso de missão. O que é missão? É a razão de algo ou alguém existir. Missão é algo que dá sentido à vida. Quem não tem uma missão de vida, não consegue achar o sentido da vida. É por isso que vocês vão ver pessoas ricas, com dinheiro, mas desassossegadas. Está faltando coisas. Ou se não, pessoas famosas, que um belo dia dá um tiro na cabeça e a gente sabe pela imprensa. E a gente fala, esse cara era famoso, esse cara tinha dinheiro, parece que tinha tudo, mas não tinha missão de vida. As coisas estavam fora do lugar, porque Deus não estava no centro. E assim como Jesus foi enviado ao mundo, ele disse que nós seríamos também enviados ao mundo. E para que a gente é enviado ao mundo? Para revelar a vontade de Deus ao mundo. Para revelar o Pai ao mundo. Veja o que Jesus diz na última frase do Evangelho de Mateus, que a gente conhece como grande comissão. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer. Obedecer é uma coisa que se ensina e que se aprende. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a missão de Jesus e é o chamado dele para a gente. Agora olha que interessante, se você lê o verso anterior, tem algo aqui muito especial. Porque esse versículo começa assim: portanto, vão e façam. Esse termo na nossa língua portuguesa, portanto, é uma coisa condicionada. Por exemplo, uma mãe quando vai dar o dinheiro da merenda para o filho, ele fala assim: filho, você tem 20 reais. Portanto, compra o seu lanchinho na hora do recreio. E o que a Bíblia está dizendo? Se você pegar o versículo anterior desse portanto, você vai ver Jesus dizendo assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, eu estou transferindo essa autoridade a vocês. Vão no meu nome e na minha autoridade, e vão por todo mundo, e façam discípulos, e incluam eles na família de Deus, batizando-os, e eu darei a garantia: eu estarei sempre com vocês. Quem está na missão de Deus tem a garantia que Deus está com ele em todos os momentos. Se a missão de Jesus era revelar o Pai e tornar a vontade do Pai conhecida entre os homens, Jesus comissionou eu e você para fazer isso. Eu vou falar uma coisa radical para você.
não importa o que você esteja fazendo com a sua vida, se você não estiver atendendo ao chamado de Jesus, você está desperdiçando a sua vida. Vou repetir aqui para você. Não importa o que você esteja fazendo, aparentemente tendo até algum sucesso, mas se você não estiver fazendo aquilo que Deus te deu como missão, você vai chegar no último dia diante de Deus, e Deus vai falar assim para você: e aí, como é que você foi naquele outro lado da vida? Você fala: Deus, eu fui muito bem, eu me dei bem em várias coisas. Não, aí Deus vai falar: não, você não entendeu. Eu estou perguntando se você cumpriu a missão que eu dei para você. Não, Deus, eu fiz isso, e aí Deus vai falar: não, você fez muito bom isso aí. Só tem um problema, eu não tinha pedido para você fazer nada disso. Missão é aquilo que Deus compartilha com a gente e que dá sentido à vida da gente. E estando Deus no centro da vida da gente, todas as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Diz para quem está perto de você: se você viver a missão e o chamado de Deus, todas as coisas, todas mesmos, na sua vida, vai encontrar o seu devido lugar. Agora, se você não viver isso, prepara para os perrengues. Vai correr o tempo todo atrás do vento. Nada está bom, nada encaixa, nada é suficiente. Isso aí, pastor, ora aí por mim. Para quê? Não, porque não está dando nada certo, pastor. Ei, para. Deus mandou você fazer isso? Isso é missão de Deus para você? Ou você está tentando conduzir a sua vida por você mesmo? Às vezes Deus faz a gente bater numa parede, até que a gente perceba que a gente não está fazendo nada do que Ele mandou. Então a gente tem uma coisa meio traumática na vida da gente, e a gente tem que se colocar de pé de novo e falar: meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Aconteceu que Deus está dando uma oportunidade enorme de você atender o chamado dEle como missão. Pastor, por que é que eu devo ouvir a voz de Deus e viver a vontade de Deus? Porque a vontade dEle é boa. Vocês estão sabidos. É só a gente viver isso agora. Aí você está perguntando assim: se a missão de Jesus era revelar o Pai e a sua vontade, como é que a gente inclui a gente mesmo nessa missão? Se Ele nos comissionou a isso, como é que eu posso cumprir a missão da minha vida? Se tiver alguém dormindo do seu lado, dá uma cutucada nele e fala assim: ó, escuta agora. Como você vai cumprir a missão da sua vida. E a primeira coisa que nós somos chamados é para explicar aos outros, às pessoas ao nosso redor, o que é a vontade de Deus. Então, faz parte da minha missão de vida tornar conhecida a vontade de Deus, que é boa. O que é essa vontade de Deus? A vontade de Deus é que todas as coisas e pessoas funcionem a partir da vontade de Deus. Não, pastor, eu não entendi, eu repito para você. A vontade de Deus é que todas as coisas e todas as pessoas funcionem através da vontade de Deus. Porque, como se sabe, ela é perfeita e agradável e boa. Na verdade, a Bíblia chama isso de reino de Deus. Quando você vive a vontade de Deus, você está dentro do reino de Deus. Quando você tenta viver a sua vontade, você está fora do reino de Deus. Então, nós somos chamados por Jesus a fazer a mesma oração que Ele fez. Olha o que Jesus entende como vontade do Pai. Ele diz assim, uma oração que você conhece. Oração do Pai Nosso. Ele vai dizer assim: seja feita... Seja feito o que, gente? Aonde? Veja o que Jesus está dizendo. Ele está ensinando que no céu a vontade de Deus é feita com perfeição. E a nossa oração é que o reino venha e que na terra a gente comece a experimentar essa dimensão em que a vontade de Deus é feita na vida daqueles nascidos de Deus. Quem nasceu de novo já está dentro do reino de Deus,
Porque Deus governa a vida. Deus está no centro da vida e as outras coisas vão ajudando a encaixar-se nos seus devidos lugares. Então, nós somos chamados para explicar aos outros que a vontade de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode conhecer. Quando a gente está fazendo isso, a gente está sinalizando o que é o reino de Deus. Como é que a gente faz isso? A gente chega para alguém e fala assim: Deus te ama. Deus ama você e você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, Deus está te chamando para o reino dele. O reino de Deus. Aí alguém dirá para você: me explica como isso acontece. Aí você vai falar: que beleza. Estou diante de uma possibilidade de mostrar a vontade de Deus. Aí você vai dizer assim: na verdade, o que Deus está formando é uma sociedade, a sociedade de Deus, que a gente chama de reino de Deus. E nessa sociedade, só pode entrar nela se for de posse de uma nova vida. Aí alguém lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, vai perguntar assim: como é que eu faço para viver essa nova vida? Aí você vai responder: bem, para você viver essa nova vida, nessa nova sociedade, é preciso você se tornar um novo homem e uma nova mulher, porque do jeito que você está não dá. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Aí a pessoa com quem você está falando fala: ah, é? E como é que eu faço para me tornar um novo homem e uma nova mulher? Aí você vai falar assim: ora, para você se tornar um novo homem ou uma nova mulher, você precisa nascer de novo. Aí a pessoa vai olhar para você e falar: mas isso é impossível. Aí você vai dizer: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é. Você evangelizou alguém. Você tornou conhecido a vontade de Deus. E a pessoa vai falar assim: mas como é que eu posso nascer de novo? Aí você vai dizer: você precisa crer em Jesus. Você precisa arrepender-se do tipo de vida que você estava vivendo. E a Bíblia vai chamar isso de conversão. Quando você experimenta isso, você nasce para o reino de Deus. E aí vai acontecer na sua vida o que a Bíblia chama de nós fazermos parte de um reino, de uma nova sociedade. Uma nova sociedade onde tem novos homens e mulheres para viver uma nova vida. Uma nova vida que é de um novo homem. E um novo homem que nasceu de novo. Portanto, tudo é novo para quem veio para o reino de Deus. As coisas velhas ficaram para trás. Você quer ver uma coisa? Quem vem para o reino de Deus, coisas velhas, por exemplo, como gente impaciente. Tem gente impaciente aqui? Já ficou para trás isso, não é verdade? Coisas velhas já passaram. No reino de Deus você aprende a ser diferente. Tem gente pão duro aqui? Então, isso é coisa de gente velha. Não é velha de idade, não, é velha de mente. Quando você vem para o reino de Deus, você aprende a repartir. Você aprende que na matemática de Deus, quanto mais você divide, mais aumenta as coisas. Isso é a matemática de Deus. Isso é a nova vida. Então nós somos chamados para viver essa vida em que a gente conhece a vontade de Deus. Ela passa a ser o centro da nossa vida. E sendo o centro da nossa vida, tudo vai encontrar o seu devido lugar. Fala para quem está perto de você assim: se Deus for o centro da sua vida, tudo vai encontrar o seu devido lugar. O trabalho, a família, a criação dos filhos, tudo vai encontrar o seu devido lugar. Amém, gente? Faz parte da nossa missão falar aos outros a respeito de Deus e da sua vontade. Por quê? Porque ela é boa. Nós temos uma grande mensagem. A nossa missão é levar adiante essa mensagem. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Faz parte da minha missão e da sua também. A minha vida, não o que eu falo, mas a minha vida revelar a vontade de Deus. Faz parte da minha missão também falar aos outros a respeito de Deus. Mas também faz parte da minha missão a minha vida revelar a vontade de Deus. Porque senão você vai ser apenas um tagarela chato.
Se o que você fala a respeito de Deus não se tornar uma realidade na sua vida, você vai ser mais um dos religiosos chatos que fica fazendo proselitismo de religião. Sem que isso transforme a vida de ninguém, que seja realidade nem na sua vida, quanto mais na vida dos outros. Nem você acredita no que você está falando, porque você não está vivendo aquilo. Mas quando a gente entende que a nossa vida pode ser o melhor testemunho para uma pessoa, a gente vai entender que a nossa vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Entendeu o que eu estou falando aqui? A sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Tem pouco amém aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deus está mandando falar para vocês que tem uma chave para alguém ganhar um carro aqui. É fácil fazer isso, mas isso não muda a vida de ninguém. Tem um monte de gente com isso, arrebentado aí fora. Arrebentado. O que muda é quando a palavra de Deus começa a transformar você, incomodar você, tornar um novo homem, uma nova mulher, assumindo a missão de vida que Deus deu para você. Isso pode acontecer a partir da sua vida. Francisco de Assis, um grande pensador cristão, ele diz assim: toma cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas lerão. Ele diz ainda: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Em outras palavras, está dizendo assim: o estilo de vida que você vive, ou seja, o modo como você vive, diz mais a respeito de você do que o que você fala. Quando é que a gente sabe que alguém está cumprindo a sua missão de vida? Aqueles que conduzem a sua vida por uma missão, e a missão de Deus é gente que aprende a ajustar a vida para viajar leve. Captou? Se a vida é uma viagem, como a Bíblia ensina a gente, você precisa andar leve. Tem coisas que você não precisa carregar. Tem coisas que são penduricalhos na sua vida. Tem coisas que só limitam você, tornam você pesado. Você já olhou para quem está levando a vida de forma pesada? Quer ver uma coisa? Quem está levando a vida de forma pesada? É só perguntar para a pessoa, como é que você vai? Aí a pessoa, mas o gato miou, o cachorro não sei o quê, o macaquinho de casa quebrou a perna, o louro não fala mais, pastor, estou com dívida na Casa dos Bahia, morreu a sogra. Não morreu a sogra, alguns estão orando por isso, parece, né? É o contrário, morreu o inimigo. É pessoa que está pesado, tem muita coisa, está carregando, está cheio de penduricalho, cheio de peso na vida. Cheio de peso. Quem tem senso de missão, sabe que da onde está saindo e para onde está indo, e portanto viaja leve. Diga para quem está perto de você assim, como é que está você? Como é que está o seu peso? Não é o peso do corpo não, é o peso dos penduricalhos. Começa a largar o que não precisa. Você precisa viajar leve. Livre, leve, solto. Para a glória de Deus. Amém, gente? Porque só é possível você fazer isso quando você identifica. Olha que interessante aqui. Quem está em missão, identifica que o problema do outro não é um problema. É uma oportunidade para você servir. Entendeu o que eu falei aqui? Toda vez que você olha um problema, se você não tem um senso de missão, você fica reclamando, murmurando, por que o marido é assim? Por que o filho é assim? Por que o Brasil é assim? Por que a igreja é assim? Isso é gente que não tem senso de missão. Olha a gente que tem senso de missão. Puxa, tem um problema com meu filho, eu vou ser instrumento de Deus para ajudá-lo. Isso é senso de missão. Tem um problema no meu bairro, eu vou ser um instrumento de Deus para ser uma solução para isso. Isso é senso de missão. Tem uns caras chatos lá no meu trabalho. O que eu faço, pastor? Dá um tiro de 3/8 nele? Não. Você vai ser um instrumento de paz, um instrumento de Deus para isso. E o chefe chato, o que eu faço? Não faz nada.
Se prepara, porque se Deus estiver no centro da sua vida, todas as outras coisas, inclusive o chefe chato, vai encontrar o seu lugar. E pode ser que seja o lugar dele, seja longe de você. Se você estiver na... Ou seja, que Deus te aproxime dele, para você falar de Deus para ele. E a sua vida vai ser a única Bíblia que ele vai ler. Os glória a Deus diminui quando eu falo isso, eu não sei porquê. Por que será? Pessoas que têm missão revolucionaram o mundo e a história. É gente que tem um profundo senso de missão, que transpirava a credibilidade. Olha para pessoas como Martin Luther King. Esse homem mudou a vida e a história de muita gente, porque ele tinha um senso de missão. E qual era o senso de missão? Enquanto todo ser humano, independente da cor, da condição social, do berço, da família, não for tratado com igualdade e dignidade, eu não vou descansar. Eu sou o instrumento de Deus para mudar essa situação. Olha a Madre Teresa de Calcutá. Ela sai de Londres, vivendo numa abundância e num luxo terrível, e vai para a Índia. E na Índia ela olha as crianças sendo prostituídas, e ela vai falar assim, esse é o problema e eu sou a solução de Deus para o problema. Eu vou resgatar quantas crianças e mulheres eu puder. Elas não serão prisioneiras de prostituição, e ninguém vai comprar o corpo delas, porque elas têm uma dignidade intrínseca. Deus deu dignidade a elas. Elas são a imagem do Deus, e eu sou o instrumento de Deus para recuperar essa imagem nelas. Isso é senso de missão. Ora, Martinho Lutero, quanto a igreja estava cheia de ídolos, cheia de toalhinhas, cheia de rosas, cheio de estátuas, ele fala, não gente, isso não tem a ver com Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo não mora em templos, nem templo de Salomão, nem de Saul, nem de nada disso. O Deus Altíssimo mora dentro do coração do ser humano. O coração do ser humano é a morada de Deus. Gente com um profundo senso de missão. Talvez você está ouvindo eu falar e falando assim, puxa pastor, mas eu não sou o Martin Luther King. Eu não sou a Madre Teresa, eu não sou o Lutero. O que é que eu posso fazer com uma missão? Aí eu preciso dizer uma coisa importante para você como conselho. A missão é tua. Mas o poder e a autoridade para realizar a missão é de... Eis que vos dou autoridade. Vão e façam discípulos de todas as nações. De quem é o poder? De quem é a missão? É na sua força? É na sua autoridade? Se fosse na sua autoridade, nem o chihuahua que você está em casa está te ouvindo. É na autoridade de Deus. É no poder do Espírito Santo que você vai. E porque é no poder do Espírito Santo, você pode estar certo. Deus estará com você. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo que, além de você falar da vontade de Deus, ser a sua missão, e a sua vida mostrar a vontade de Deus, a sua missão de vida deve ser cumprida em 3 dimensões. Agora eu vou falar de coisas bem práticas aqui. Pastor, eu saio desse culto sabendo o que eu tenho que fazer. Você vai saber. Primeiro porque nós estamos aprendendo aqui que faz parte da nossa missão, isso que nós já estamos falando aqui. Mas aonde é o locus, o lugar, o ambiente onde eu cumpro a minha missão? Onde é que Deus me chamou para atuar? Em outras palavras, qual é o lugar, qual é o ambiente onde eu vou cumprir essa missão de tornar conhecida a vontade de Deus para o ser humano? E a gente vai aprender com a palavra de Deus que essa missão ela tem 3 dimensões, 3 níveis. O primeiro nível dessa missão é o que eu chamo de nível pessoal. Coisas que Deus deu responsabilidade para você fazer. Inclusive você pode fazer sozinho isso, porque Deus já dotou você com unção e capacitação para fazer isso. O que é que eu posso fazer sozinho, pastor? Você pode ajudar alguém. Pode ou não pode? Deus não dotou a gente com capacidades para fazer isso?
Você pode visitar alguém. Você pode servir alguém. Você pode falar de Jesus para alguém. Você pode ser um agente de Deus fazendo o quê? Falando de boas novas, visitando pessoas que precisam de gente junto. Você pode escrever coisas boas. E se eu ficar escrevendo só reclamação, pastor? Bem, é a sua mensagem e a sua vida. Não tem nada a ver com deuses. Que mais que eu posso fazer, pastor? Eu posso cuidar de alguém. Enfim, eu posso me doar à dimensão pessoal. Diga assim comigo: Senhor, coloca isso no meu coração. A minha missão tem uma dimensão pessoal. Há coisas que eu posso fazer sozinho. Só depende de mim e disposição para fazer. Então o primeiro ambiente para você cumprir a missão de Deus é pessoal, é um nível pessoal. Você pode fazer sozinho. Agora tem um segundo nível da missão, que é o que a gente chama do nível coletivo. Há problemas que você não pode resolver sozinho, e nem a outra pessoa pode resolver sozinho também. É preciso que a gente junte. Vou dar um exemplo. Chico, vem cá. O Chico é uma pessoa muito criativa. Deus deu a ele muitos dons e coisas boas. Ele tem 5 dons. Não, tem muito mais que isso. O Chico tem 5 dons. E Deus me deu 4 dons. Quantos dons tem o Chico? Quantos dons eu tenho? Se o Chico atuar na vida dele sozinho, só olhando para ele se dar bem, quantos dons ele vai usar? 5. Se eu fizer a mesma coisa, só olhando para mim, só olhando a minha vida com egoísmo e egocentrismo, quantos dons eu vou usar? Agora, se eu pegar e falar: Chico, a gente precisa andar juntos, porque tem problemas que nem só você consegue, nem só eu resolver. Somando os dons do Chico com os meus dons, quantos dons dão? Percebeu? Se eu ficar sozinho, quantos dons eu uso? Se eu ficar junto com o Chico, quantos dons? Não é muito melhor? Obrigado, Chico. Esse moço talentoso, por favor, pode aplaudir. É assim que Deus faz. É a dimensão coletiva. Tem coisas que você precisa da sua família para resolver. Tem coisas que você precisa de um grupo pequeno na hora de uma doença, de uma enfermidade, de um cuidado. Você não pode resolver sozinho. Tem horas que você vai ter que se juntar com um grupo de comunhão, porque senão você não aguenta passar sozinho. Tem hora que você está com problemas tão difíceis que você não aguenta nem orar. É verdade ou não é? É preciso que tenha intercessores junto com você. É por isso que você não pode se isolar. Cristão não foi feito para se isolar. A gente precisa estar junto, porque quando você precisar de mim, eu estou lá. E quando eu precisar de você, você está lá. E assim a gente vai andando de glória em glória, sendo vitoriosos. Qual é o primeiro nível? Pessoal, coisas que eu posso fazer. Qual é o segundo nível? Coletivo. Agora veja só, tem um nível que nem você sozinho e nem um grupo pequeno de pessoas pode resolver. É o que a gente chamaria de nível global. Há coisas que precisa de um empenho de cada um de nós, de cada ministério das igrejas, de todas as igrejas, dos governos, de tudo para ser resolvido. Porque há milhões de pessoas sofrendo, esperando a ação dos homens e mulheres de boa vontade no mundo. Então Deus aí não está contando mais com você individualmente, nem com a comunidade Atos. Deus está contando com todas as igrejas, com todos que compõem o exército de Deus, de homens e mulheres, com boa vontade para atacar problemas. Por exemplo, você consegue resolver o problema da fome no mundo? Sozinho? O seu grupo pequeno consegue? Só a sua igreja consegue? O que a gente precisa? De todos os cristãos. Senão a gente não consegue fazer isso. É uma ação global. É uma ação de todos os homens e mulheres de boa vontade. Porque o nome disso é sinergia. O que é sinergia?
É coisas que você consegue fazer porque você somou forças. Se você ficar isolado, você não vai conseguir fazer. Eu acabei de mostrar que eu e o Chico juntos somos melhores. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, mas só se ela for bonita. Ó. Fala assim, junto a gente é melhor. Isolado não vai, mas junto a gente é capaz. Há problemas que a gente precisa se unir como corpo de Cristo em todos os lugares. Por exemplo, o problema da violência. Você consegue resolver sozinho? Mas se o povo de Deus se unir, não é possível minorar o problema do sofrimento de muitas pessoas? Deixa eu falar uma coisa que talvez seja polêmica aqui, mas está engasgado como pastor. Eu fico pensando que nós cristãos gostamos de ajuntamento, mas só ajuntamentos que a gente não precisa servir. Nós gostamos muito de falar assim, somos 42 milhões de cristãos no Brasil, e nós fazemos a marcha para Jesus, que juntou, sei lá, 500 mil pessoas. A minha pergunta é, se nós temos uma missão no mundo, se nós vamos revelar a vontade de Deus no mundo, se nesse dia que a gente fizesse um ajuntamento em algum lugar, a gente resolvesse assim, o que a igreja Atos sabe fazer melhor? Ela sabe cuidar de criança. Então no dia X, da hora X até X, essa igreja vai fazer o máximo que ela puder para cuidar das crianças abandonadas. E a igreja Y, o que ela sabe fazer? Ela sabe cuidar da comida para os mendigos e as pessoas que estão sofrendo. Então essa igreja vai se juntar e vai fazer o melhor serviço que ela puder. O que essa outra igreja sabe fazer? Ela sabe ensinar. Então os mestres dessa igreja vão juntar e ensinar o que é missão. O que essa outra igreja sabe fazer? Eles gostam de fazer atendimento médico. Vamos doar sangue para todo mundo que precisa. O que vocês acham que produz mais o rosto de Cristo em nós? A gente juntar numa praça e falar, nós somos gospel. E o que vocês estão fazendo? A gente está disputando o palco. O cantor mais famoso, o pregador mais famoso, com um político que quer aparecer. Nós estamos falando a marcha para Jesus. Eu não sei que Jesus é esse. Eu não estou dizendo aqui que a marcha é boa ou ruim. Eu estou falando que isso é muito pouco para quem tem uma missão de vida. Se a gente tem missão de vida, a gente vai onde o pobre precisa. Onde o que está sofrendo precisa. Vai onde o hospital, onde tem gente morrendo. Vai atender a criança que está sem educação. A gente vai orar pela prostituta que está lá aprisionada por aquilo. A gente vai buscar pessoas que estão morrendo sem Deus, porque a nossa missão é resgatar pessoas e trazê-los para o reino de Deus, onde a vontade de Deus será feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo que o mundo está aí, com todo o sofrimento diante de nós. Somente pessoas com um profundo senso de missão podem realmente fazer alguma coisa. E o mundo só está assim porque não conhece ou ignora a vontade de Deus, que é boa. Não é triste você pensar que tem um monte de gente sofrendo só porque eles ainda não conhecem a vontade de Deus? E que talvez a única Bíblia que eles vão ler é você. E até agora, se ele abrir a sua Bíblia, só tem página em branco. Está falando nada. O aflito. O cara está lá no seu trabalho. Cabeça baixa, depressivo. Casamento em crise. O filho saindo de casa. Está do seu lado.
do seu lado, você só precisa dizer para ele que aquela não é a vontade de Deus, que Deus tem uma outra vida, que se Deus entrar na vida dele e for o centro da vida, todas as outras coisas, inclusive o casamento, o filho, a criação do filho, vai encontrar o seu devido lugar. Você precisa ser profeta de Deus. Aonde você estiver, quem está em missão, enxerga o problema como uma oportunidade de servir. Qual é a missão nossa nesse mundo? A mesma missão de Jesus. E nós vamos agir na autoridade de Jesus e no poder do Espírito Santo. Pastor, quer dizer que se eu viver a vontade de Deus e descansar nele, as outras coisas me serão acrescentadas? A Bíblia está dizendo sim. É promessa de Deus. Então faz parte da sua missão falar. Para que você não se esqueça do que você está ouvindo hoje, levanta a sua mão assim comigo. Diga assim: faz parte da minha missão falar de Deus e da vontade de Deus para o ser humano. No meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, na minha família. Faz parte da minha missão, a minha vida, falar da vontade de Deus. Eu sou um testemunho vivo. Faz parte da minha missão, usar os meus dons para agir individualmente. Mas também faz parte da minha missão agir com pequenos grupos para resolver problemas. Mas também faz parte da minha missão me juntar ao corpo de Cristo no mundo para solucionar problemas que geram sofrimentos em milhões de pessoas. Você entendeu a sua missão? Eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Se eu e você, se as igrejas cristãs entenderem que a gente tem uma missão no nível pessoal, e a gente começar a repartir os nossos dons, se a gente começar a fazer grupos de comunhão para ajudar as pessoas necessitadas, se a gente se envolver no projeto de Deus de redenção do mundo, se a gente de fato assumir isso como missão de vida, não só as coisas entrarão no seu devido lugar, porque Deus é o centro, mas acontecerá aquilo que Jesus disse e o que Ele espera da sua igreja. E o que é que Jesus espera da igreja? Igreja eu, pessoa, e igreja como comunhão. Ele diz que se nós agirmos na autoridade do nome dEle e cumprimos a nossa missão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você entendeu o que eu disse? Nenhum inferno prevalece. Você vai ter autoridade no nome de Jesus. E você vai curar pessoas. Você vai libertar pessoas cativas. Você vai levantar pessoas caídas. Porque o poder do Espírito Santo está em você para cumprir a sua missão. Amém, gente? Eu quero orar com você agora. Pai, a tua palavra foi pregada. Eu creio que o teu Espírito Santo falou em nós e através de nós aquilo que o Senhor tinha para nós nessa noite. Eu oro, Senhor, para que a gente não tente viver independente de Ti, porque isso é loucura. Fora da Tua vontade não há vida. Fora da Tua vontade não há nada que de fato possa significar vida para nós. Ao contrário, converte o nosso coração, renova a nossa mente, que a gente teve um novo caminhar a partir de agora, que a gente entenda que nós precisamos falar que a vontade de Deus precisa estar no centro da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mais que isso, a nossa vida revelar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ensina a gente a cumprir a nossa missão
no nível pessoal. Há tanta coisa que nós podemos fazer. Em vez da gente mandar Deus visitar alguém no hospital, que a gente vá visitar alguém no hospital, no poder de Deus. Há muitas coisas no nível dos pequenos grupos que a gente pode socorrer, ajudar, orar, curar em nome de Jesus. Ensina a gente a se envolver com aquilo que o Senhor se envolve. Gente, pessoas que estão sofrendo em vários lugares da sociedade ou à margem da sociedade. Pai, nós não podemos nos acostumar com a violência no Brasil e nas nossas cidades. Nós não podemos ter uma mente estreita de achar que mudando um governante a gente vai resolver as coisas. Ensina-nos a nos achar que isso é uma missão nossa. É a igreja de Jesus que transforma pelo exemplo, pela santidade, pelo compromisso com a missão. Quando as pessoas olharem para a gente, vão falar: por que essa gente faz isso? E a gente vai responder: porque nós aprendemos com Jesus a ser assim. E é isso que Ele faria se Ele estivesse aqui hoje. Pai, transforma o nosso coração, para a gente não ser o mesmo, para a gente não ter egoísmos, para a gente não só pensar na gente, porque quando a gente fizer isso, o Teu Espírito vai colocar todas as coisas no devido lugar. Coloca no devido lugar gente que está com problema familiar nessa noite. Coloca no devido lugar gente que está no meio de prisões financeiras. Coloca no devido lugar gente que está com uma crise na criação dos filhos. Coloca no devido lugar gente que está enrolada com a carreira e com os negócios. Coloca no devido lugar gente que as emoções e os afetos estão fora do lugar. Coloca no devido lugar pessoas que estão desesperadas e precisam urgentemente da atuação de Deus na vida, dando direção. Coloca no lugar tudo que está fora, Senhor. E coloca a gente dentro da missão, que é conhecer a Tua vontade e fazer a Tua vontade conhecida. E quando nós fizermos isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Mais do que tirar as pessoas do inferno, nós precisamos tirar o inferno de dentro das pessoas. E tem muita gente que a vida já é o próprio inferno. E só o Senhor pode libertar. E o Senhor age nesse mundo através de mim e de todas as pessoas. Que nós saímos daqui com um profundo senso de missão. Deus quer me usar para libertar e salvar pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe para a glória de Deus.